Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Este é o episódio 160 com Fernando De Grossi. O Fernando é reconhecidamente um dos mais talentosos e criativos designers brasileiros com trabalhos de arte e design que já conquistaram o mundo. Ele lidera uma talentosa equipe de designers na Voadora, agência fundada por ele que realiza trabalhos para grandes marcas. Ele também é autor, ilustrador de livros infantis e um super nadador, especialista em travessias. Nos últimos anos, ele vem se dedicando muito à natação e realizando diversas travessias no mar. Recentemente, ele, juntamente com mais 4 amigos do Clube Paulistano, completou a clássica travessia do Leme ao Pontal, no Rio de Janeiro. Alô, Fernando De Grossi! Tudo bem com você, Fernando? Tá certa essa minha apresentação? Tá ótima, não faria melhor. Oh, mas provavelmente você desenharia muito bem uma apresentação aí, hein? Tenho E certeza. aí sim, E, Fernando, para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber de onde você está falando. eu de São Paulo São capital. Pessoal, audiência ou telespectadores, quero registrar também que o Fernando participou já do podcast Outra Visão lá em 2021. A gente está agora Nossa. atualizando essa conversa com o Fernando, que foi feita lá em 2021, no episódio 75. E agora, antes de mergulhar, Fernando, no ambiente da arte, do design, da voadora, que eu quero que você conte um pouco desse momento da empresa, eu queria que você contasse, compartilhasse aqui com a audiência e também registrasse esse feito recente da travessia do Leme ao Pontal. O que que você pode contar um pouco, compartilhar aqui com a audiência, como é que foi essa experiência, a preparação, contar um pouco dessa sua relação com a natação e o que te levou efetivamente a encarar e a se preparar para as maratonas aquáticas. Acho que para falar dessa prova específica, a gente tem que voltar ali alguns anos. E coincidentemente, eu acho que eu gravei com você em 2021. E 2021 foi um ano que eu comecei a nadar um pouco mais sério. Porque eu, quando abri a agência, eu fui sócio de dois grandes amigos numa agência até 2016, de 2022 a 2016. Em 2017, eu fui fazer a minha agência. Eu só sei que, no final de 2017, eu tive um piripaque, fui para o hospital com uma crise de ansiedade. Depois, 2018, a mesma coisa. Depois, 2019, a mesma coisa. Mas sempre com resultados ali no corpo diferentes. Seja pedra no rim, seja vesícula não, seja apendicite, enfim. E aí, uma vez eu estava passando ali na grade da natação para deixar minha filha, que minha filha estuda ali perto da piscina, e meu professor falou assim, cara, sua principal reunião do dia é aqui nessa piscina. Essa você não remarca, essa você não pula. E aí eu comecei a nadar com um pouco mais de seriedade. Quando eu digo mais seriedade, antes eu ia 2 vezes por semana, e aí agora eu passei a fazer o treino de 4 vezes por semana e, consequentemente, comecei a entender que meu nado estava evoluindo. E aí, meu nado evoluindo, de outubro de 2021 até maio de 2022, mais ou menos eu perdi 12 quilos, porque uma coisa vai levando a outra, né? Você nada, se alimenta melhor, aí começa a fazer musculação e tarará, e aí as coisas vão acontecendo. E aí tinha um amigo meu que também é designer, que nada comigo, que ele falou assim, cara, você tem que fazer águas abertas, porque você vai fazer com que o seu treino mude, né? Ou seja, o dia que está chovendo, né? Você fala, hoje não vou. Não, eu vou porque eu tenho uma prova para cumprir. Então, comecei a me dedicar muito. E fui fazer minha primeira competição de águas abertas, foi em 2022. Foi na represa de Paraibuna, que até agora eu tive recentemente. Domingo passado eu tive lá para fazer essa prova de novo. Acho que fiz pela terceira vez.
E quando eu completei os 2.000 metros dessa prova, eu fiquei bem emocionado, assim, que eu falei, caramba, meu, que legal. Primeiro que dá 2 minutos de pânico, porque a piscina é tudo lindo, né? Azulejo, bem iluminada. Ali não, você toma pesada, cotovelada, não enxerga nada e sabe que você tem ainda que ficar ali uns bons minutos dentro da água. E água fria na época, a primeira prova eu peguei uma água de 19 graus. Ó, Fernando, enquanto você vai falando, eu vou compartilhando aqui a sua rede social, que eu sei que tem algumas imagens aí legais exatamente Ah, é. mas vai falando. Tem uma. Então, aí eu fui evoluindo e fui pegando melhores colocações. Aí você vai subindo um pouco do sarrafo da sua meta, né? Então, agora eu quero um pódio. Só que assim, o time do Paulistano, ele é muito forte. Ele é muito forte. Então, assim, quando vai todo mundo, esquece pegar pódio. Quando vai todo mundo, você sabe que você vai ter que suar muito para conseguir pegar pódio. Então, aí comecei a fazer as provas lá, desafio Speedo, né? O bate e volta ali na ilha. E comecei as medalhas de finisher sempre, né? Sempre ficando em quarto lugar, sexto, quarto. Bom, mas O pessoal até chegando, né, cara? brincava. Isso que é mais O importante. pessoal até brincava, você nunca tem pódio, nunca pegou pódio, mas isso nunca me desanimou, não. Porque antes de ganhar meu primeiro concurso de design, cara, eu perdi muitos. Perdi muitos, muitos, muitos. Então é isso, é sobre insistir, insistir, insistir. E aí eu comecei a nadar no mar, enfim, comecei a gostar mais do mar do que da água doce. E foi indo, né? Essa travessia aí até que tá passando, uma travessia que você sai de Caraguá e vai para Ilha Bela, com equipe também, revezamento. Enfim, aí a natação, eu entendi que a natação deu uma mudada radical assim na minha vida, nos meus hábitos. Essa prova é de Alcatrazes, né? Também dá a volta na ilha de Alcatraz. Essa tinha uns 60 atletas, se eu não me engano, eu fiquei em nono. Então eu fui vendo a colocação melhorar. E assim, e o mais legal é que a galera que nada comigo no Paulistano tem pessoas inatingíveis. Tem pessoas que você sabe que você não vai nadar melhor. Não sabe, e são esses caras que mais te apoiam, né? Eu tenho dois caras ali muito exemplos, que, assim, que os caras nadaram a vida inteira e que sempre estão na frente, sabe? E que, puta, eu admiro pra caramba, assim. E os caras, eles além de incentivar, eles enchem o saco quando você não vai treinar. E aí, você não veio. E aí, cara, eu fiz um relacionamento lá com a turma muito bom. Muito, muito bom. Até que chegou em abril do ano passado, a gente foi fazer uma prova no Capitólio, aí no seu estado. Uhum. E, putz, Capitólio foi muito legal, porque tinha 70 atletas na categoria, uma prova que eu considero mais turística, o pessoal vai muito lá para conhecer o lugar. Eu falei, pô, eu preciso pegar um pódio, né? Primeira prova que a minha mulher me acompanha, minha mulher me acompanhou, foi comigo. E aí, quando eu cheguei ali, que, puta, essa prova eu quase vomitei chegando, juro por Deus. Nossa. Eu cheguei muito cansado, porque eu fiz um grande esforço no final, que é até essa prova que tá passando aí. Uhum. E aí deu bom, né? Quando eu olhei ali o resultado, o Aquamundo que fez a organização dessa prova, eu bati o resultado e estava lá em primeiro lugar. Olha lá, primeiro Então, lugar. falei, porra, não acredito, porque, putz, foi um negócio que, né, nunca pegar primeiro lugar numa prova cheia de gente. Só que o que que é legal da natação? Cada água que você encara é uma água diferente. A prova, na sequência da prova do Capitólio, essa mesma organização Aquamundo fez uma prova na Ilha Anchieta, de 6 quilômetros. Saía da Ilha Anchieta e ia para o continente. Sabe quando você vai assim? Eu vou ficar bem colocado. Fiquei em nono. E tinha menos atletas do que essa prova do Capitólio. E aí, e isso eu acho que é o legal, assim. Óbvio, não é legal porque você quer ganhar, né? Eu sou um pouquinho competitivo, Uhum. mas, putz, vamos para a próxima, e vamos para a próxima, e vamos para a próxima. Aí depois eu conquistei o primeiro troféuzinho no Águas Abertas de São Paulo, né? No Circuito Paulista. Mas o bacana da travessia, o que eu vejo, né? São três desafios. O primeiro é você conhecer lugares diferentes. É bacana nadar em lugares diferentes. E aí você começa a pirar, né? Fazer prova no exterior e tal. O segundo é distância. Nunca tinha nadado de 7, nunca tinha passado de 5 quilômetros até nadar Alcatrazes. Depois, nunca tinha passado.
de 7 quilômetros, fiz um treino de 10 quilômetros. Nunca fiz prova de 10 quilômetros, mas fiz um treino de 10 quilômetros que a gente chama um desafio lá no clube que chama 100 de 100, né? Esse dia quase morri. E depois, agora em Alcatrazes, obviamente, Alcatraz não, Vilhena Pontal intervalado, eu fiz 8 quilômetros. Então você põe distância como desafio, lugares diferentes e condições diferentes. Então, já nadei à noite, já nadei com chuva, já nadei com uma ondulação absurda. Não que você queira sempre esse desafio, mas é legal ter essas histórias para também entendendo como é que é ser um nado na água salgada, como é que é ser um nado ali, ali, aqui, e assim vai. Então, é isso, a natação ela se tornou, sei lá, realmente uma outra vida submersa que e aí tem uma turma na natação que é espetacular assim. O pessoal do Paulistano é sensacional, virou um grupo de amigos que que a gente é hoje mais amigos fora da água do que dentro dela, né? Então, é isso. Ô, Fernando, quando você falou da retomada da natação na sua rotina, no seu dia a dia, a natação já tinha feito parte da sua vida na infância? Como é que era essa sua relação com a piscina, com o clube também, né? Porque tinha alguém na sua família também que nadava, alguém que tinha alguma referência sua de infância que te levou à piscina, à natação, enfim, porque normalmente quando a gente conversa, né, com as pessoas que nessa nossa geração aí, na nossa idade, sempre tem alguém que o levou à piscina, né? Sempre teve acesso à piscina, claro, né? Porque é necessário. Sim. Mas como é que era essa sua relação com a natação na infância e que depois, mais velho, você falou, pô, como isso está me fazendo bem, né? Não só a parte É. física, como mental, imagino também, e a social, né? Eu falo que eu nadei em 4 etapas assim da vida. Minha mãe e meu irmão faziam numa escolinha ali no bairro do Jardim, chamava Maré, nem existe mais, piscina de 12 metros. E eu ia lá nadar depois da minha mãe, se eu não me engano, e meu irmão também, mas era aquilo lá, aulinha de natação, né? Cheguei a fazer algumas competições, eu nunca me esqueço de uma competição que eu fiz, moleque, não me lembro de colocação, não lembro de nada, foi no estádio do Pacaembu, na piscina de lá, nadei e depois abandonei. Pois eu fiquei sócio do Paulistano, quando eu tinha uns 14, 15 anos. Lá eu treinava com meu irmão à tarde e treinava com o Macarrão, que é meu treinador hoje. O Macarrão, ele dava uns treinos, né? Lógico, nunca tinha nadado numa piscina de 50 metros, né? Eu lembro que não chegava à borda. E, acredite, eu nunca treinei em piscina de 25, ou de 12,5 ou de 50. Olha. Só treinei em piscina de 25 porque na pandemia mudaram a direção da piscina olímpica e ficou de 21, né? Mas aí eu parei, aí eu deixei de ser sócio do Paulistano, porque a minha família foi morar no Morumbi e era muito longe, e também a gente, né, ali adolescência, entrando na faculdade, a gente abandonou. E aí, 2011, eu casei com uma sócia do Paulistano. Aí eu voltei. Quando eu voltei, eu falei, Macarrão, nadei com você quando eu tinha 15 anos. Eu falei, eu lembro de você. E ele tem uma memória boa mesmo. E aí eu voltei. Foram duas fases que eu já contei na infância, essa com 15 anos. Ah, minto, depois eu voltei a nadar com uns 20 anos, também numa academia na Vila Olímpia, 12,5 também a piscina. Quando eu voltei para o clube, eu encarava a mesma coisa, como eu preciso fazer um exercício físico, ia 2 vezes por semana, não nadava o treino inteiro, que era os 3 mil metros de todo dia, e foi isso. E aí, quando eu tive esses piripacos, aí foi o meu momento atual da natação. E eu até posso até considerar que esse novo momento é o quinto momento, que é quando eu comecei a nadar, a treinar para competir, Para. né? E Que você. muda o teor do treino. E É, aí eu e- comecei a ver vídeo no YouTube de técnica e perguntar para o treinador por que eu remo melhor com essa mão ou não. Coisas que eu não comecei assim. É aquilo, né? Como é que eu posso sofrer menos dentro da água? Como é que eu posso deslizar mais? E aí, esses caras que eu admiro me dando snorkel para treinar frontal, enfim, um monte de coisa. Então, é isso. E aí também instigou esse seu lado competitivo, né? Como você falou, que você gosta também da competição, né? Do ambiente Eu falo assim, que desafiador, eu não gosto assim. nem. Eu acho que tem um negócio da natação que não é hipocrisia falar,
que você torce muito para os caras que estão nadando do seu lado. Você torce para os caras torce, obviamente, se eu estou competindo numa reta final com alguém, eu quero chegar na frente, mas você torce para o cara não ficar frustrado com isso, e eu acho que tem uma maturidade do time que encara isso. Então é zero tóxico para você continuar lá. Os caras torcem, sabe? Cheguei na frente de um cara na última travessia que eu nunca imaginei, e obviamente eu estava mais treinado, porque eu estava treinando para o Alcatrazes, que foi cancelado, e tinha treinado para o Leme Pontal. Então eu estava com um volume de natação grande. E ali, meu, o cara veio me cumprimentar. Eu falei, parece que o cara tinha ganhado de mim, então agora era o contrário, sabe? Pelo menos nessa. Puta, foi muito legal. Tá voando, Então, né? é muito legal estar no meio desses caras aí, sabe? Ah, com certeza. Não, é muito legal ouvir o seu relato e, assim, saber, né, de como a retomada no ambiente da natação na sua vida foi importante, né, para você, para sua, imagino também para o ambiente familiar, as suas filhas também estão na natação, como é que é? Então, não gosto. Mas eu falei, enquanto vocês não se virarem bem, muito bem, elas se viram super bem, né? Mergulha, pega, né? Uma tem 6, a outra tem 9, uma vai fazer 6 agora. Eu não vou brigar, né? Eu não gosto de obrigar nada, sabe? Não vou brigar, mas assim, não quer ir na competição, não vai. A minhas velhas já é chamada para competição, não precisa ir, sabe? Tem que fazer o que gosta, não vai forçar, não quero criar trauma em ninguém, tá tudo certo. Eu quero que elas gostem da piscina, não criem nenhum tipo de trauma com a piscina. Exatamente. Porque é até um relato que eu já ouvi de alguns amigos que nadaram na infância que hoje não querem voltar à piscina porque associa muito a coisa da competição na infância, que o cara não queria ir, e que hoje o cara vai na piscina e ele associa uma lembrança que não era prazerosa, Então, né? eu falo que eu caí no mundo da competição na hora certa, quando você já tem um pouquinho mais de maturidade, sabe? Não se pressiona, não tem pressiona, os treinadores não te pressionam e tá tudo certo, sabe? Agora, Fernando, eu queria que você contasse, enquanto a gente vai falando, eu até vou compartilhar aqui o vídeo que está publicado no Instagram. A gente vai assistindo o vídeo, você vai contando dessa travessia do Leme ao Pontal, que foi realizada agora no mês de março de 2025. Você falar o nome de todos os nadadores que Pode. participaram, explicar como é que foi há quanto tempo vocês estão se preparando, como é que foi também, falando, não, vamos fazer essa travessia, contar um pouco. E tem o meu amigo também, Marcelo Campos Salles, aí um abraço, Marcelo, que também já participou aqui do podcast Outra Visão, lá no comecinho, acho que foi um dos primeiros episódios. Tem que voltar, hein, Marcelão? Tem que voltar aqui. Esse cara tá E nadando muito. o Marcelão ele é impressionante que ele, quando foca num negócio, vai embora, ninguém segura ele. Então, em breve ele É. estará aqui. Mas então eu vou compartilhando aqui a imagem, Fernando, e aí você vai contando um pouquinho dessa experiência que eu acompanhei a live aqui acompanhei a Yeah. live da É legal a cobertura travessia. deles, né? E, ó, então eu vou passando aqui o vídeo e vai contando, então. Assim, de preparação, a gente já estava preparado para Alcatraz, já tinha preparado para Rei e Rainha do Mar no final do ano passado. Então a gente, como eu te digo, né, colocando sempre prova no meio do caminho, você vai estar sempre preparado. Isso é um fato. E aí, o que aconteceu assim? A gente escolheu não, foi um convite, né? Como eu te disse, a turma que é muito legal, vamos fazer um passeio no Rio, vamos nadar junto, vamos do Leme ao Pontal, conhecer ali a geografia do Rio de Janeiro, que eu não conhecia direito. Então o desafio é esse, vamos nadar junto, beleza. Depois eu vou saber que tinha que nadar à noite, depois eu fui saber algumas outras coisas. Então a gente já estava treinando. Isso era um fato. E outra, né? A gente nada ali 1 hora e descansa 4. Para Ah, quem nada 8 seguidas ou 7 seguidas, tá tranquilo. Mas eu falo que, como, né, cada prova é um desafio diferente, a gente pegou um mar super a favor. Isso foi muito bom. A gente tinha relatos de pessoas que não terminaram a prova, né? Eu nadei exatamente esse trecho aí que foi do o primeiro trecho que eu nadei eu peguei ali no Forte de Copacabana, Arpoador, não sei, e aí eu nadei Ipanema e Leblon. aqui, né? Entreguei para o próximo. Exatamente. Eu nadei esse trecho aí, o primeiro trecho. E então preparação foi ok. Eu nunca me preocupei muito, que é o meus amigos se preocupam muito, eu nunca me preocupei com o negócio de alimentação. Eu sempre fiz uma boa alimentação antes da prova e durante a prova eu vou comendo alguns negocinhos. Agora sim, o que foi surpreendente na prova? Uhum.
no final da tarde começou a relampejar. Ah, E eu fiquei muito preocupado de não terminar a prova. Não por causa da nossa qualidade, não por causa do preparo, nem do mar, mas por causa de tirar a gente da água por causa de trovão, né? De relâmpago, quer dizer. Então foi uma prova tão bonita de manhã, e essa prova foi a primeira vez na história da prova que aconteceu uma largada à tarde e uma chegada à noite. Ela sempre começa de madrugada e termina até meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde do dia seguinte, né? Então, as pessoas que vão nadar nesse cenário mais frequente, elas acabam vendo o amanhecer e vão se tranquilizando. Eu fui ao contrário, eu fui ficando com medo, né? Eu fui ficando, caramba, tá anoitecendo, até ali, beleza, até esse pedaço aí, beleza. Esse é um outro amigo nosso, depois eu falo o nome de todo mundo. É um já dá outro para amigo nosso perceber também que tá sempre me começando, incentivou. tava começando a escurecer, né? E aí depois eu quero É, tava começando saber a escurecer. O Paulinho, que é o melhor nadador ali, um dos dois melhores nadadores, um dos três, vai, melhores nadadores ali do Paulistano, ele foi com a gente, tranquilizou demais a gente, Paulo Torres. Esse cara poderia ter, enfim, já participou de mundial, né? Ele poderia ter ido nadar o Canal da Mancha de costas que ele conseguiria. E esse é o que tá nadando agora, que vai nadar. Ele é um cara que tranquilizou demais a gente. Então, a gente sabia que ia acontecer o que a gente sabia que estava seguro, não só pela organização, né? Que é muito. Peraí, que o meu Siri está falando aqui à toa. Pronto. É, que não. Ó, tá vendo? Aí começou a anoitecer. Então todo mundo passou segurança. Aí eu ia ser o próximo a cair na água. Aí começou a me bater um pouco de receio, porque eu vi relampejando ali. E eu vi um movimento, ó, você percebe até agora nessa imagem, vai dar uma relampejada lá atrás, assim. Eu vi Uhum. que nesse período, a organização começou ali, os dois caras que estavam no bar começaram a se mexer mais, começaram a ir para dentro no telefone. Peguei e falei assim, putz, eu vou ter que cair na água agora. E Hum, quando eu caí na água, quando eu comecei a colocar a roupa de borracha de volta, que eu coloquei esse tubo aí nas costas, aí me deu um pouco de medo mesmo, não tenho problema de falar. Falei assim, cara. Tudo bem, todo lado do barco, não tinha medo de me perder, mas me deu um pânico. E aí sim, tem uma sim. história, que eu nunca contei essa história, que essa história veio na minha cabeça quando eu tinha 1 ano de idade. Eu estava com a minha mãe num carrinho de bebê. E minha mãe foi ver a vitrine de uma loja e eu caí Nossa. numa fonte do shopping. E Nossa. eu tenho a imagem até hoje gravada da luz daquela fonte na minha cara. Me gerou algum tipo de alerta, sei lá, que é uma imagem que eu lembro até hoje, assim, eu sendo tirado da água, com 1 ano de idade. Então, não sei, me associei com isso, eu vi a luz né, o barco iluminava a gente. E todo mundo ficou tranquilo. E me bateu alguma coisa que a luz iluminava, eu começava a ver água-viva subindo, Uhum. e eu não tenho medo de tubarão, mas eu tenho medo de água-viva. Né? Quando eu fui fazer Alcatrazes, eu não tinha medo de tubarão, a gente viu o tubarão. Mas tava a infestação de caravela portuguesa, que é Sim, aquele bicho sim. roxo assim, enrolando o braço do nadador um dia anterior e o cara precisou parar. Então eu falei, pelo amor de Deus, só tira as caravelas portuguesas na minha frente lá de Alcatraz. E aí eu vi as águas vivas subindo, assim, não fez nada. Atropelei uma, queimou um pouquinho o braço, mas zero, sabe? Zero problema. Problema nenhum. E aí foi. Então, e aí, só para ir para esse momento do vídeo, nós não pudemos descer e desembarcar no Leme. Aí eu fui teimoso, eu coloquei o celular em dois, três sacos, coloquei aqui dentro da roupa de borracha e a Uhum. gente, quem finalizou, terminou a prova e a gente foi atrás. Eu falei, eu vou levar porque, pô, tem que filmar esse cara chegando. E aí a gente fez ali para contar, né, o final ali da história desse vídeo. Mas esse meu receio de entrar na água à noite, as primeiras 15 braçadas da noite, eu falei, cara, eu não vou conseguir nadar 1 hora aqui. Nossa. Eu não vou conseguir, porque quando aí eu fui falar que tinha água-viva, que eu virei de costas para dar 2 braçadas de costas para avisar que tinha água-viva, só para eles ficarem atentos, né? Me avisar. Cara, aí eu vi relampejando em cima. Eu falei, eu não vou aguentar. Aí eu entendi o valor da hora. Você fala assim, essa hora ela vai passar o tempo dela. Eu vou, eu vou ter que ficar aqui essa 1 hora. Cada segundo que eu conto é um segundo a menos que falta.
E aí eu comecei a entrar em outros pensamentos, cara. Falei, vou desencanar, prestando atenção na abraçada, que é o que me leva para o momento presente. Mas, putz, foi isso, assim, até a gente falou assim, né, na volta, voltando de barco, 3 horas e meia para voltar de barco, eu falava assim, o pessoal fala, meu, para mim, check travessia com barco. Para mim já deu, acabou. Aí você volta, aí o dia seguinte a gente foi tomar um banho de mar lá no Leblon. Aí eu olhava pro mar, peguei e falei assim, ah, dá para fazer mais uma. Nossa. Ô, Você já tá Fernando, descansado? eu queria entender o porquê, exatamente uma curiosidade é por que a travessia começou na hora do almoço, né? 1 da tarde, né? O porquê que Cada foi maré. nessa parte Cada maré, tarde não, e desculpa. noite? Desculpa. Então, porque eu não entendo nada de mar, tá? Se eu ler Uhum. uma previsão do tempo de onda, que nem Alcatraz foi cancelado de novo agora esse final de semana, Ah, porque vai dar onda de 4 metros. Os caras mostram o mapa e o gráfico de ondas, eu falo, tá, prazer, não consigo dizer. Então, ali, eles mediam vento, né? E, sei lá, e correnteza. sim, sim. Então, o horário mais tranquilo para nadar seria esse período Essa da tarde. Por janela quê? de. A gente chegou no Rio de Janeiro dia 11 à noite. A prova estava marcada para sair 11 de madrugada e eu fui de carro para o Rio de Janeiro com meus dois amigos. Ah. Dois tinham ido de avião. Falei, pô, que ruim nadar, né? Aí o cara falou, ó, dá para sair amanhã, dia 12, 1 hora da tarde. A gente comeu bem, dormiu bem, e o dia seguinte tomou um café da manhã bom, deu tempo de fazer tudo, e aí a gente foi. Então, assim, foi um início até 2/3 da prova, foi assim, passeio, sabe? Depois entrou esse meu receio, né? Esse meu medo. Aí depois a gente chegou, eu fiquei com muito frio na última caída para acompanhar o Marcelo Campos Sales, que terminou a prova. Fiquei com muito frio. E aí foi isso. Só que aí, chega um mês depois, aí você vê que uma pessoa, uma menina de Brasília, chama Ana Paula Muniz, ela fez anteontem ou ontem. Ela fez Isso. sozinha os 36 quilômetros. Eu vi, foi ontem, foi ontem. Foi ontem. Ela fez sozinha, sabe? Então, Sim. assim, 5 marmanjos no bar, não vou falar que é fácil, mas é uma experiência cansativa no todo. Porque quem está nadando não fica no barco. E você ficar mais de 10 horas no barco, que está na velocidade de acompanhar um nadador, um barco que, né, solta muito diesel, e aí, né, fica Aquele assim, ó, cheiro, é. acompanhando. Uhum. Cara, e ainda voltar no barco, eu falo, foi a maior isometria que eu fiz na minha vida, porque toda hora você precisava ou estar segurando no barco, ou tá não tinha encosto no barco, então é um dia muito cansativo. Tanto que minha imunidade baixou a semana seguinte, eu fiquei meio doente. Ô, Fernando, e Mas uma pergunta faria também é de novo. sobre vocês estabeleceram quem que ia nadar qual trecho, como é que foi o tempo, a distância, como é que foi esse combinado de vocês para esse revezamento assim? Então, quando começa o planejamento da ordem dos nadadores, a gente sempre pensa o seguinte: prova de revezamento, sempre o mais forte tem que ir primeiro, porque ele tem a chance de voltar a nadar, né? Então, o nadador mais forte sempre vai primeiro. Aí a gente pensou, bom, teoricamente, o trecho de Joatinga é o trecho mais chato em termos de maré, sei lá o quê, mas teoricamente. Então, será que a gente deixa para colocar o mais forte, então, para nadar esse trecho? Mas esse cálculo é muito difícil de fazer. Então, eu Hum. falei, quanto mais tempo o Paulinho tiver na água, melhor. Então, deixa ele nadar primeiro. Se ele precisar nadar de novo, ele vai nadar. Se ele precisar nadar de novo, ele vai nadar, entendeu? Cada um caiu 2 vezes, não. E então foi isso, assim, foi Mas e- essa tática. tá. Aí nadou o Paulinho primeiro, eu nadei em segundo, aí nadou Orestes, que é um amigo nosso também, que nadou em terceiro lugar, aí nadou o Campos Sales em quarto e o Marcelo Cáfaro em quinto. Então, E depois esse é o repetiu. time. O Orestes, ele tem 65 anos, 63 ou 65. Orestes, desculpa que eu esqueci. Putz, sabe, a inspiração são esses caras, meu. Eu tenho 45. Se eu chegar com você, meu, nadando que esses caras nadam, sabe, com a disposição,
O Orestes vai fazer spinning e vai treinar depois do spinning. Você tá maluco, sabe? Aqui, ó, Então, deixa eu é muito tirar. legal porque você passa a ter um lance de admiração por quem está do seu lado. É, cara, é fantástico, assim. E outra, hein? Ah, Tirando os caras que ferram o ombro, é esporte sem impacto, cara. É um esporte que não machuca. Eu tenho um monte de amigos jogando tênis se ferrando, entendeu? ó, aqui, Então ó. aí, ó, lá da esquerda é o Marcelo Cáfaro. Então, pera. Ó, tem até uma outra foto aqui que eu separei aqui para homenagear a galera aí da natação. É Parabéns a lógico. todos aí. E aqui, ó, tá certo? Aqui, ó, essa foto aqui, ó. Tá Tá todo certo, mundo. ó. Então vamos lá. Isso. Começando, Aqui, eu tô eu aqui na esquerda, depois o Marcelo Cáfaro, aí o Paulinho, Paulo Torres, aí é o Marcelo Campos Sales e o Orestes, né? aê. Eu estava protegido desde sempre, que eu fiquei no hotel com o Paulinho e com o Orestes, meu, assim, se eu esquecer qualquer coisa, se eu comer mal, eu sou vou ser bem orientado. Eu fui parecer. O pessoal falou, caramba, mas você não fez nada na viagem, você só veio. Eu falei, calma, vou nadar só, me deixa, eu não organizei nada, os caras fizeram tudo para mim. Mas você tá Então foi aprendendo, isso. eles estão compartilhando conhecimento com você. Aí no futuro você vai É, levar outras pessoas, né? Vai... eu espero, viu? Ô, Fernando, essa Eu foto aí espero, mas foi muito foi legal. antes do início Foi antes, foi da na travessia. saída. Foi na Foi na saída. saída, foi lá a gente tá, é na Urca, né, que sai, o barco sai da Urca Uhum. e vai até o Leme. Aí tem um passeiozinho ali de 15 minutos bonito, passa por trás do Pão de Açúcar. Sei, sei. E aqui, Então ó, foi muito legal, cara, foi muito legal. porque para a realização de uma travessia dessa, existe todo um protocolo, né? Dessa liga, né? Liga, agora o nome mesmo eu não sei, LPSA. Né, Então tem chama Leme todo ao Pontal Swimming Association. perfeito. E aí tem toda uma burocracia também, né? Tem que ter uma Tem. autorização, tem todo um Você tem que, caso além aí. de ter os atestados médicos, comprovação que você já nadou mais do que uma certa distância, né? Então, tem umas regras importantes aí, porque como se trata de um visual maravilhoso, você vê o rio de outro ângulo, né? Você vê o rio do mar para o continente. Outra visão do Rio. Olha, outra visão do rio. Eu acho que tem duas visões do rio, aliás, que juntam as suas duas paixões. Uma é quando você está voando e a outra é quando você está nadando. Exatamente. Então, são outras visões do rio que são muito bonitas, assim. E aí, isso, sei lá, isso faz com que a gente sabe que ela pode entrar de uma determinada forma numa categoria de prova turística, ou seja, eu gosto de nadar, eu sei nadar um pouquinho, deixa eu ter essa visão do rio, deixa eu curtir essa aventura com meus amigos. Não, então eles exigem que você esteja bem preparado, né? Exatamente. É, E eu o tô falando. pessoal da LPSA, putz, o pessoal é muito atencioso. Sabe, o pessoal tá junto com você, parece que os caras treinaram com você, parece que os caras torcem assim absurdamente. Depois tem um relato até do cara do Aderbal, né, que é o organizador ali, ele falou, cara, foi um bastidor muito tenso por causa da chuva no Leme, que caiu, né, no centro do Rio, caiu uma super chuva forte. E a gente ficou assim, você sente o pesar na voz do cara, fala, cara, a gente não quer cancelar a prova de vocês, né? De jeito nenhum. E o legal é que eles não alertaram isso durante a prova, então deixou a gente mais tranquilo. A gente só foi saber o dia seguinte. Sim, sim, os caras já têm uma vivência nisso. Ó, aqui eu dei um print aqui da visão geral, né, da travessia, para a audiência aqui poder visualizar. Então saiu aqui, ó, da Pedra do Leme, certo? Isso, Aí passa por veio nadando Copacabana. aqui, Copacabana, Ipanema, Não, Copacabana é né? ali até a ponta. A primeira ponta Aqui é o Forte de Copa, Copacabana, aqui aí é Forte de Copa, Copacabana, aí, né, Ipanema, Poador, aí vem aí São Ipanema, Conrado, Leblon. né? Não, aí é Ipanema e Leblon. Aí depois agora é São Conrado, isso, boa. E aí depois essa reta sem fim é Barra da Tijuca, Reserva, Recreio, Reserva, não lembro muito a Nossa. ordem, e ali lá o Pontão. Tá aparecendo Essa é aqui, uma sabe o reta. que que tá aparecendo? Aproximação de avião. Lembra? Antigamente o avião vindo de São Paulo vem nessa aproximação aqui, exatamente aqui, ó. Para É, descer. E esse trecho aqui, tem algum dos trechos que
pessoalmente, ou para algum relato de um dos amigos, foi mais complicado assim? Teve alguma situação? Então, quando teve dois momentos de uma correnteza boa a favor. O momento que eu nadei, primeiro lá Ipanema e Leblon, acho que foi bom, porque eu nunca nadaria mais do que o Paulinho, que nadou Copacabana. Copacabana a gente começou com a maré um pouquinho contra, né? O vento um pouquinho contra. Aí depois esse trecho eu nadei bem, porque peguei a favor. Depois o Orestes pegou ali o pedaço meio de São Conrado e esse pico aí, eu não sei, perdi já o nome. Tá, E aí depois, quando entrou na Barra da Tijuca, a gente entrou com um ventão a favor, assim, legal, assim. aí veio embora. E aí depois, quando anoiteceu, virou. Anoiteceu, já não virou completamente, né? Eu ainda tive sorte de pegar um mar bom. Quando o Orestes caiu, logo depois de mim, estava um pouquinho chato. O mar já estava, você se sentia ele. E quando eu falo chato, é porque eu não entendo de falar de direções, mar contra, coisa contra. É. Então, eu estou aprendendo sobre o mar também, né? Coisa, eu nunca subi numa prancha de surf, nunca naveguei e estou aprendendo nadando na mar. E agora a pergunta, qual o próximo desafio dessa equipe aí, que Então, a galera aí não para? O Marcelão eu vejo ele seria toda hora Alcatrazes treinando sem agora. parar. Ah, já tem Alcatraz agora, por agora já? Não, então, aqui foi cancelado. Foi cancelado Ah, esse tá. final de semana. Seria agora, no dia 5 de Ah, abril. olha só. Uhum. Mas foi cancelado pela segunda vez por causa enfim, do clima, né? Aliás, esse final de semana agora está uma previsão péssima em todos os sentidos. Rio de Janeiro Exatamente. vai sofrer, falaram, enfim. E aí a gente tem as provas do Circuito Paulista, né? Tem duas provas em São Sebastião, Caraguatatuba, mas é tudo 2 quilômetros. Tem esse desafio em novembro, são 22 quilômetros de revezamento em barco, que você sai de Caraguá, atravessa Caraguá inteiro, São Sebastião inteiro e vai lá para e que cai na Ilhabela, né? E aí você vai até a Ilhabela, até a Praia do Perequê. Nesse intervalo, surgem algumas provas do Aquamundo, que são provas muito legais. Tem Capitólio, Ilha Anchieta, tem uma outra organização que faz uma em Paraty, uma em Ilha Grande. Só que Uhum. essas provas que são um pouco mais longe, tem que, né, cuidar de um rolê, levar família, uma série de coisas que Isso. a gente nunca sabe se vai dar certo ou não. E tem o Exato. desafio Speedle, que sempre tem o bate e volta lá na ilha de sair, tem a fuga das ilhas, né? Que você sai da ilha e vai para o continente. E tem o Uhum. desafio Speedle que você vai até a ilha e volta até a ilha. Você vai até a ilha, sai da ilha, na ilha você anda um corredor, se hidrata e volta para a coisa. Então, eu acho que tem mais umas 4 provas aí esse ano por baixo. Pelo menos 4 provas tem. Olha, e você tá então bem animado, bem envolvido mesmo, né, Fernando? Assim, tá Pô, participando aqui, ó, pessoal. Tô compartilhando aqui o site, a notícia no site do Clube Atlético Paulistano, né? Com a notícia aqui da equipe de natação aí, que é a galera que concluiu esse desafio aí. Então, só para eu não esquecer, então, ó, Fernando De Grossi, Marcelo Cáfaro. Marcelo de Campos Sales, Oreste Plastino e Paulo Torres. O Paulinho, então. E a galera nada no gás, né? Eu tô Paulinho é uma percebendo lenda. aí que Quer dizer, o vocês, Orestes ó, é uma lenda e o Paulinho é alguém acima da lenda. Oi? vocês nadam no gás, assim, numa velocidade ali para. Eu não, os caras nada não. Por exemplo, o Paulinho nada é absurdo. O Paulinho tem uma perna, cara, que não dá. Eu falei, o Paulinho tava com o peito machucado antes de ele se recuperou em cima dela. Eu falei, não precisa, Paulinho, bate perna só, vai embora. Não precisa usar membros superiores não para nadar. O Paulinho é Fernando, eu muito queria bom. agora sair um pouco da natação e entrar um pouquinho no universo do design e das artes, né, da publicidade. Pessoal, o Fernando, ele é um designer super premiado no mundo. No primeira entrevista que o Fernando participou aqui, ele contou um pouco da trajetória dele, de algumas premiações importantes que ele conquistou. Eu queria que você contasse um pouco desse atual momento da Voadora, que é a sua agência, contar um pouco, e aqui também vou compartilhar um pouco das imagens aqui do Instagram. Para vocês terem uma ideia, para a audiência ter uma ideia, o Fernando, ele numa ocasião, ganhou um concurso do torneio de Wimbledon. Ele assinou
o pôster oficial de Wimbledon. E tem o da Heineken também, que é outra história famosa, que ele fez o desenho da embalagem mundial da Heineken no ano, eu não lembro exatamente o ano, mas enfim, 2015. é um designer super talentoso e que certamente muitas das marcas que a gente vê no Brasil e observa, tem algumas tem a mão dele aí na criação. Vai, conta um pouco aí como é que tá a questão do design e se puder também contar como é que é essa sua relação do design na natação. Tem alguma coisa que te inspira a natação também no seu trabalho? Então, tem dois momentos aliás, a natação, quando eu tô com a cabeça de baixo, porque a natação, ela é só ingrata por uma coisa, não pode escutar música enquanto está nadando, né? Tem algumas coisas que inventaram, mas nada muito eficiente. Não pode conversar também enquanto está nadando. Então, é um momento que eu penso muito no trabalho, em criação, tanto que eu perco muito contagem de metragem, eu perco, os caras falam que eu fico meio aéreo, enfim. Mas a relação por enquanto é essa, né? Porque adoraria ter feito, em vez do, óbvio, pô, fazer o pôster do torneio de Wimbledon é um grande feito, né? E é muito louco porque eu não sou o maior apaixonado por tênis. Assim como a gente refez a marca da Stock Car, entre outras marcas de automobilismo, marca de capacete, o automobilismo entrou na minha vida sem querer, sem eu entender, precisei aprender Uhum. e trabalho bastante para. Já adesivei muitos carros que participaram da Porsche Cup. Então, entrou na minha vida e beleza. E um dia a natação, eu tenho certeza que vai dar para casar esses dois aí, né? É, Uma hora vai, aparece, com uma hora a certeza. oportunidade Ó, vem, o da né? Stock Car ficou lindo, lindo é a marca. Aqui, ó, pessoal, eu tô navegando aqui no Instagram do Fernando, que é aberto, né, Fernando? Com licença, vou entrar aqui no Insta aqui, Manda e ver. aí vai contando um pouco aí dos trabalhos. Não, é que aí tem mais algumas ideias que eu coloco em cunho pessoal. Lógico, esse primeiro projeto aí de cima, falando ainda do automobilismo, o Cardê, é o museu do carro que inaugurou agora lá no. É o museu do carro que inaugurou em Campos de Jordão, um projeto maravilhoso lá, feito pelo Clínico Cardia, né? Ambientação, fundação lá da Lia Maria Guiar. Então, é um projeto bonito, assim, não só pela ambientação, né? Por tudo que é o projeto. Se você for passando aí na setinha, não, a setinha. Não, volta. Aqui, A ó, setinha do setinha aqui. próprio Aqui. post. Isso, boa, Aham. isso. Aí Ah, mostra um tá. pouco do que é esse museu, sabe? Então, é um museu maravilhoso, assim. E a gente teve a felicidade de fazer a identidade da marca, né? Que é pautado aí na jornada de entrar nas salas, na marcha do carro. Então, de novo, o automobilismo veio na minha vida, tá vendo? Então, é um projeto bem bacana. Se for passando, tem bastante imagem assim sobre o projeto de identidade visual. É, então, então assim, falando um pouco de momento, falando um pouco do como o design ele está se comportando. Hoje a gente tem o nosso melhor amigo interno é o nosso não nosso vilão, mas passa a ser um fator de preocupação para o mercado, que pô, esses caras fazem isso em inteligência artificial ou não, sabe? Então é o que eu falo, a gente manda na inteligência artificial e não eles no que a gente tem que fazer. É, ela chegou sim para ajudar muito no processo de agilizar. Então a gente consegue fazer algumas coisas de forma mais fácil e mais ágil, mas sempre o conceito, ela nasce no coração, né? E a máquina não tem coração. Então, então é um momento do mercado. Aí é só uma brincadeira quando o Brasil ganha o Oscar, né? Uhum. Que são essas aspirações. Eu acho que conexão de forma está muito ligado à parte criativa, né? Se você conecta aí Cristo Redentor com Oscar, dá para fazer uma brincadeira e sempre cai como uma ideia que dá para representar de forma fácil. Mas os nossos projetos, eles são muito sobre usar a criatividade para atender um problema do cliente, né? Trazer para o cliente uma solução de design. Aí é uma collab com a Barbearia Corleone que fez junto com a Marvel e a gente conseguiu trazer para esse projeto uma linguagem adulta num universo relativamente infantil, quando fala de super-herói. Então, a gente trouxe toda uma linguagem clássica com um ambiente mais tecnológico, né, que é o ambiente super-herói. Então, como eu disse, assim, todo projeto ele tem uma
ele tem um desafio que tem que sair da nossa cabeça e tem que se materializar em peças, seja uma embalagem, seja uma identidade de marca, seja uma ilustração, um pôster. Nosso desafio é ser criativo e também ter uma qualidade estética, porque design é muito sobre geração de desejo. Se você faz algo, né, a gente não sabe, quer dizer, a maioria das pessoas não sabem que elas passam, posso arriscar 99% do seu tempo acordada fazendo avaliação inconsciente de design. Então, você está mexendo no seu celular, se você está, a didática de usabilidade está falando de design, se você está escolhendo uma loja para comprar uma roupa, você está falando de design, se você está na placa do trânsito, você está falando de design, você está olhando para o, né, pro velocímetro do seu carro, você está falando de design, o aplicativo que está te oferecendo o caminho, está falando de design. Então, o design, essa informação gráfica, ela é essencial para conduzir o nosso comportamento, né? É, Aí foram algumas brincadeiras que a gente fez na época Da da Olimpíada, né? Olimpíada da Olimpíada da França, pegando alguns elementos da. Mas se você entrar no negócio da voadora, tem mais projetos profissionais, assim, no Instagram da voadora. E aí, é o que a gente fala, assim, tem sempre uma oportunidade, todo projeto tem uma oportunidade para você fazer a marca que você está trabalhando se tornar única, porque existe uma tendência dos clientes quererem ir sempre para o terreno seguro. Quando você vai para o terreno seguro, você fica muito parecido com a concorrência. Então, quando você entra corredor, num corredor de supermercado, eu falo que você entra no borrão de prateleira, vai no bolacha recheada, parece que são todas as mesmas bolachas recheadas com os mesmos signos. Então, se eu sou uma bolacha importada, eu hoje digo que eu sou uma bolacha importada se eu não envolvo mais ela com um saquinho, eu coloco ela dentro de uma caixinha de papelão. Se eu coloco um alto relevo, então todo mundo vai para o mesmo caminho. E os corajosos que quebram um pouco desse paradigma, que os clientes raramente aceitam, eles passam a virar referência, né? É, Então a gente sempre tenta colocar muita personalidade de marca para trazer a marca, né? Colocar uma unicidade assim nas marcas que a gente faz. Aí a marca da Confederação Brasileira de É. Pismo, que chamou a gente para mudar, né? Sair a imagem do. Tinha um chicote na marca deles anteriormente, colocar o cavalo no centro do Brasil, e como eu sempre te falei, a conexão de formas é o que faz a gente chegar em ideias mais criativas, apenas deslocando elementos da própria bandeira nacional e transformando aí no desenho do cavalo, né? Usando os movimentos da própria bandeira, no formulário para falar de cavalgada, enfim. Então, esse storytelling que tem nos projetos faz com que os projetos sejam únicos, né? E não façam parte de um borrão mesmo de prateleira ou façam parte de uma galeria de mesmices, né? Então, e é isso. Ah, olha só. E aí, só concluindo assim, o momento do mercado, ele fez com que a gente percebesse o seguinte: a nossa agência criava até o manual da marca. Então, te entrega um manual e você segue sua vida. Essa sua vida vai ser seguida ou pelo seu time interno da sua empresa ou por você contratar o seu sobrinho para fazer as artes depois. Eles veem o manual e depois eles passam a fazer essa aplicação daquilo que vê no manual, mas às vezes não dá certo porque o manual ele inspira, mas o executor de cada uma das artes e comunicação, ele tem que ser alguém com experiência, alguém que está pensando além do visual, está pensando na funcionalidade das peças. Então a gente viu muitas das identidades que a gente criou se perdendo ao longo do tempo. Ah, Então vamos fazer assim, vamos nós mesmos ser os executores das nossas artes, dos nossos manuais. Então aí a gente começou a criar um plano de consistência de marca, onde a gente não vende mais projeto fechado, minto. A gente não vende só projeto fechado, a gente vende plano de consistência. Eu faço a sua marca e estou com você durante o ano cuidando de tudo que você precisa. Isso faz com que o cliente tenha uma visão do criador operando no dia a dia e trazendo soluções de peças, faz com que o cliente evite de ter equipe interna, porque usa o nosso time para isso.
e a gente já está aí com uns 12 contratos anuais para o que vem gerando uma recorrência, o que vem fazendo com que nós mergulhemos nas marcas, né, que a gente mesmo faz. Então, tá dando super certo, assim. Né? A gente está num bom momento, muito animado em dar a mão para o cliente, não mais largar a mão dele para atravessar a rua sozinho. A gente vai com eles até onde eles precisarem ir, cria relacionamento e todo mundo vive a marca por um pouco mais de tempo. Ah, que interessante. Interessante saber essa forma de atendimento, né, que vai além da criação, né, da identidade, vai em viver o dia a dia da marca junto com o cliente ao longo do ano, né? Seus desafios, Exato. suas necessidades, né? Aqui, ó, a gente está aqui no site da Voadora aqui para ter uma noção aqui. Então tem muita coisa realmente de automobilismo, e daqui a pouco o pessoal Tem. dos aquáticos, esportes aquáticos. Aqui, ó, um super aqui, nadador aqui, pessoal. Vamos acionar aí, né? Que seja a Confederação Brasileira, quem for aí precisa acionar aí a. Deixa eu tirar aqui da tela aqui. Fernando, aí caminhando para o final, eu queria saber, você também dá alguns cursos, né? Tinha alguns cursos online, presenciais, você ainda mantém esses cursos? Que você podia contar um pouquinho sobre esses workshops, né? Que também você já participou, já promoveu? Como é que é? Eu vejo assim que toda a minha, eu sempre fui um leitor muito preguiçoso. Então, tudo que eu aprendi de conteúdo foi na prática. Porque se você falar sobre branding, tem 400 livros mostrando alguns métodos diferentes para falar sobre branding. O que a gente aplica hoje aqui sobre branding é o nosso método, que ninguém nos contou, que a gente foi aprendendo na prática e eu tento passar isso para frente como um branding objetivo, ou seja, não se assustem com essa palavra complexa, onde você fala muito de estratégia, mas o que é estratégia? Estratégia pode ser simples, pode ser complexa, e a gente é objetivo. Todo esse conhecimento, tanto que fez eu conquistar alguns prêmios importantes, eles sempre me perguntaram: "Ei, como é que você cria isso, né? Criação é meio que soluço, de repente você criou." Só que eu fui observando todos os projetos, eles tinham uma metodologia em comum, e eu decupei, assim, essa metodologia. Chamei de método 888 e coloquei dentro de um curso. E aí entra uma questão importante, muito importante. Eu não sou um criador de conteúdo digital. Eu não sou um vendedor de curso digital. Então, eu fiz um excelente curso, mas eu não vendi o meu curso e hoje ele está disponível numa plataforma chamada Primeira Classe. E a gente está em algum planejamento de como colocar isso de uma forma diferente, fazendo a associação do meu processo criativo com o processo de produção fotográfica de um outro profissional, tentando fazer uma teia de bons conhecedores de assuntos para tornar essa experiência mais 360, porque o meu curso basicamente é sobre você ter ideias. E depois? Então, como é que a gente amarra isso? E eu vi que realmente é um universo onde eu dei uma desacelerada. Eu não sou esse cara, não gosto de ficar aparecendo, de ficar, sabe, filmando 5 dicas para isso, 10 dicas para aquilo. Respeito super quem faz e admiro quem faça, mas eu não sou esse cara. E então é tentando se juntar aquelas pessoas que podem complementar uma coisa que foi bem feita lá atrás. E então é um projeto que eu falo que ele está e não está estacionado, né? Ele está estacionado no estacionamento ao ar livre. Você pode ver, mas ele não está andando. É, Mas ele é um bom projeto. é, E aí e já fiz também. palestras, enfim, workshops, outras coisas. E não poderia deixar de te perguntar também, Fernando, sobre os livros infantis, né? Que você, vou até compartilhar aqui a tela aqui, que o Fernando ele é ilustrador e escritor também, né? De livros infantis. Aqui, ó, Ideias do Ben, é isso? Conta aí um pouquinho que eu Na sei que tem verdade é o um seguinte, recém-lançado aí. O que que você pode é contar? que eu primeiro fiz um livro para. Minhas filhas sempre pediam para eu desenhar, é, desculpa, contar a história desenhando. Então, desenhava Chapeuzinho Vermelho, desenhava, tá? Ficava tipo um mapa, né? Parecia um mapa assim da história. E aí eu falei, eu vou fazer um livro para elas.
E aí eu fiz um livro para elas e diferente. Aí eu fui aprender sobre a literatura infantil, né? Muito, e sobre editoras, né? Normalmente, numa editora, você chega com uma história pronta, sem ilustrar. Uhum. Depois eles contratam um ilustrador para ilustrar aquela sua história, né? E o meu caso foi ao contrário, eu mostrei para as editoras o livro pronto. Ah, É lógico que passou por diversas correções, porque eu não sou escritor, e passou por diversas correções e adaptações também, acompanhados por uma terapeuta, um psicológico, né, psicologia infantil, para dizer o que que eu poderia e o que que eu não poderia fazer, né? Dentro de um livro para uma criança de uma certa etapa, tem uma responsabilidade ali. é. E aí deu certo, uma editora de Campinas chamada Saber e Ler, tem um selo chamado Nana Books, e eles apostaram no livro, e deu super certo. Deu super certo, ele fez parte agora do plano de governo de leitura, então as escolas públicas pegaram o livro para Uhum. apresentar para algumas, né? Foi o livro de projeto das escolas, e aí Sim. aqui eu fiz o segundo livro, tá aqui na mão. Que foi Se lançado agora chama, bem recente, né, Fernando? Esse bem segundo. recente. Esse, aquele lá é o Bem Além, esse daqui é o Bem Diferente. Ah, o bem Todos eles tentando diferente. passar uma mensagem para as crianças, não só uma contação de história, né? Mas tentando passar para as crianças alguma. E esse projetinho, né, é aquilo, né? Vou me aventurando, vou fazendo uma coisa atrás da outra. E aí É, foi umas tirinhas que eu coloquei do bem, umas historinhas pequenas ali, de três, quatro, tipo tirinha de gibi, né? E algumas tiradas, mas para fazer isso realmente precisa de muita dedicação, como é, tudo, né? Então não dá para é. fazer isso, não dá para fazer curso ao mesmo tempo, gerenciar, fazer agência, aí uma série de coisas que está fazendo. Até dá, né? Com disciplina até dá. E ainda ter tempo para treinar. E treinar do jeito que você treina, né? Você e o É, Marcelo, mas não para é muito não, tudo. viu, Paulão? Só assim, 1 hora e meia por dia você gasta ali de treino, antes de tomar banho, então não dá, não é tudo isso não. É Não, verdade. não o Phelps que passa 7 horas dentro da água, tô longe. É isso aí. Fernando, eu queria ir caminhando para o final. Primeiro, agradecendo muito a você pelo carinho, pela atenção e por dedicar mais um tempo para parar aí as suas atividades, para conversar comigo, compartilhar um pouco ah, da sua trajetória recente aí, tanto na natação como no trabalho. Eu fiquei muito feliz em te receber novamente aqui no podcast Outra Visão, depois de 4 anos. Espero, num futuro É, breve, te receber novamente para saber sobre outras travessias, grandes é. feitos de negócios e grandes marcas também, né? E aqui a gente sempre na torcida. Para a gente fechar nossa conversa hoje, gostaria que você deixasse um recado final, uma mensagem, enfim, um pensamento, uma reflexão para a nossa audiência. Bom, primeiro, antes do recado, que agora você me pegou, então eu tenho que pensar enquanto eu falo. Obrigado, Paulo, pelo papo de novo. Para mim, estar aqui eu nem sinto que eu estou num podcast, estou conversando com você, só faltou o chopp aqui, né, no meio. É sempre muito legal. Parabéns pelo podcast Outra Visão, que já está no capítulo não, no Cento e episódio. sessenta, cento e Pelo sessenta. amor de Deus. Parabéns pela sua dedicação, pela sua resiliência, persistência, por estar nessa jornada aí durante muito tempo, que é muito sobre isso. Talvez a minha mensagem final seja sobre isso. Seja sobre. Eu não quero usar o bordão, né? Tipo, não desista dos seus sonhos, mas é que naturalmente aquilo que você põe energia flui. Então, tudo que eu venho colocando energia na minha vida flui. Então, o livro infantil, eu vou fazer um livro infantil, foi 2 meses de energia, fluiu. Minha agência, preciso reverter aqui o business, o plano de assinatura de consciência, fluiu. Né? Os treinos, quero um dia pegar um pódio, fluiu. Então, não dá para colocar energia em muita coisa, é como se fosse uma mangueirinha ali, da ponta da mangueira, quanto mais dedo você coloca e a água mais se espalha, ela vai fraquinha em todas as partes, então às vezes você tem que tirar o dedo e focar num lugar só, fazer com que ela molhe uma única planta para essa planta crescer. E é isso, e saber que talento é bom, mas a disciplina é melhor ainda. Ah, muito obrigado. Um grande abraço para você. Tchau. Tchau, tchau, Paulão, obrigado.